Saudações e bem-vindo a este mais um episódio que se enquadra numa série de reflexões que fazemos a propósito das celebrações em 2025 dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. Hoje a nossa reflexão tem o testemunho do artista plástico, o grande mestre Elias Abdullah Naguib, sendo que é mais conhecida por Naguib. Grande mestre, é bem-vindo para este pensar no passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Grande mestre, a 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel proclama a independência nacional em pleno estado da Machava, onde é que se encontrava? Primeiro, bom dia, boa tarde, dependendo da hora como me escutas. Mais uma vez, obrigado, agradecer a Strong TV por este convite. É uma honra para mim estar a falar sobre os 50 anos do nosso país. Olha, quando se proclamou a independência, eu de facto estava ali nas Berlengas. Tentei, eu e alguns meus amigos, irmos para o estado da Machava, mas a confusão era muito grande. Acabamos por ficar ali no bar do Jardim, voltando atrás, e ouvir a proclamação à meia-noite, portanto, pela via da rádio. E pronto, foi aquela euforia toda da época. Eu, na altura, tinha 20 anos, quer dizer, foi uma entrega total, porque já vivia uma parte do tempo colonial, portanto, durante 20 anos é muito tempo, e já visualizava muitas injustiças, muitos problemas que nós tínhamos na época, né? Problemas de racismo, de tribos, de uma série de problemas que a gente via na altura. E isso refletia-se no nosso dia a dia, né? E depois disso, foi aquela azáfama toda da organização do partido, da organização de massas, podemos comunicar. O índice de analfabetismo era muito grande, 90 e tal % de analfabetos em Moçambique. E pronto, a partir daí começou a minha carreira, né? Antes da proclamação da independência nacional, desde que em 75 tinha 20 anos, tinha ouvido falar do decurso da luta armada de libertação nacional? Sim, eu tinha ouvido falar. Como é que eu ouvia falar? A PIDE controlava muito. Muito. O problema é que eu vim para Lourenço Marques, portanto Maputo, em 1972, quando eu tinha 18 anos. Antes disso eu vivia em Tete, que é a minha terra natal, né? E na minha terra natal a guerra sentia-se dentro da cidade. Não se esqueça que foi lá a 10 ou 15 quilómetros da cidade de Tete que aconteceu o Iriamo. O massacre do Iriamo. O massacre do Iriamo em 72. Para além disso, nós víamos os helicópteros, nós víamos e tínhamos familiares. Eu tinha, por exemplo, tios, primos, que tinham cantinas, que faziam comércio agrícola com os camponeses. Tinha no Chioco, tinha em Caropora, tinha em Chicoa, tinha no Zumbo, tinha na parte do norte, no Fingue, depois tinha vários familiares no interior que nos traziam as notícias todas que falávamos. E naquela altura nós ouvíamos a rádio da Voz da Frelimo, que era emitida a partir da Zâmbia. Então à noite ficávamos ali a escutar, não sei o quê. Eu pessoalmente comecei a mergulhar muito na Revolução, ainda naquela época, que eu lembro muito bem. Uma vez fui para Chioco, e ali no Rio Luia, era jovem, devia ter 16 anos, 15, 16 anos, numa cantina do meu tio, Nura, tio primo, Nura, e fomos assim para o campo, nós ali caçávamos passas, rolas. Fomos ali para o campo e eu conheci duas pessoas nessa altura, um jovem e outro muito mais jovem, que é o falecido Moiane e o brigadeiro Ajapo, que já faziam atividades ali ao longo do Rio Luia, portanto em Tete. Bem, conversei pouco com eles conversaram mais com o meu primo, porque o meu primo levava alimento para os gralheiros, levava remédios, que ela até pagou uma fatura muito cara. Por isso, mais tarde, o outro, meu primo, portanto, todos eles já falecidos, né? Meus filhos estão aí, que foi preso pela PIDE em Chicoa.
foi preso pela PIDE, foi torturado, saiu de lá quase maluco, né? De Mamudo, Mamudo. E ficou muito desnorteado. Quer dizer, tudo aquilo nós vivíamos os problemas com a PIDE, e conhecíamos também os agentes da PIDE. Eu lembro-me que eu conheci o Chico, eu conheci o 15, que eram as pessoas que torturavam, os torturadores da PIDE. Foi nessa altura que eu estava muito mergulhado, portanto, estava a mergulhar muito no movimento pela independência. Foi nessa altura que meu pai disse que não, olha, tu tens que sair daqui. Meu falecido irmão também, que é o Zinho, que é o pai da Faria da Costa, que tinha caminhões, fazia transportes, levava comida, deixava pelo caminho. Havia muito, na minha família houve muita militância na altura. Muita solidariedade com a luta de libertação nacional. A luta de libertação nacional. E o que acontece? Eu vivi muito isso. Então foi quando os meus pais acharam que em 72 que eu devia sair da Tete e que devia vir aqui, no princípio até era para vir para Lourenço Marques, para depois ir para África do Sul ou qualquer outro país, menos ficar em Tete. Mas acabei por ficar aqui em Lourenço Marques. Em Lourenço Marques. Aí fiquei 2 anos e houve o 25 de Abril, portanto, em Portugal. Mas foi aquela euforia, aquela alegria, aquele respirar, que agora já podemos, agora o país vai ser nosso. Então, aí entreguei-me na militância, entreguei-me logo depois da independência, foi preciso comunicar, começamos a fazer os famosos, na altura chamava-se jornais de parede, depois passou-se a chamar jornais do povo. Então íamos para a rua, desenhávamos, havia muita gente também da cooperação, era chilenos, era isto, era aquilo, então íamos, eu lembro-me no Albissage na altura. Então foi uma altura em que nós fomos para a rua fazer murais de rua, abaixo o imperialismo, abaixo o capitalismo, abaixo o elitismo, isto e aquilo, para viva a revolução, viu? Pronto, foi a partir dessa alegria toda que me encheu a alma. Também desenhavam Chico Nhoca, inimigo do povo? Sim, depois, a partir de mais ou menos acho eu que foi de 77, 78, o arquiteto Freire, já falecido, desenhou Chico Nhoca. E aí passou a ser um elemento impresso em jornais e também nas ruas, né? Então fazemos toda essa comunicação, toda essa mobilização através da imagem, da pintura, né? Particularmente. É proclamada a independência nacional, de forma imediata começa a edificação da nova nação Moçambique. Como é que acompanhou a construção de Moçambique independente? É um bocado complicado porque na altura de facto as coisas estavam um bocado complicadas, porque parecia que não havia uma linha correta de que devíamos seguir, porque a Frelimo defendia nessa altura que era o povo que mandava. Então nós fazíamos, aliás, a Frelimo fazia aquilo que o povo dizia. Percebes? Então foi um pouco complexo na altura, porque os julgamentos foi abolido o tribunal, os advogados deixaram de funcionar. Por exemplo, a título de exemplo, né, a parte da justiça passou a haver-se justiça popular, em que o povo é que dizia o que tinha que se fazer. Qualquer problema que se houvesse, o povo reunia, definia, dizia pronto, tem que levar tantas chicotadas, tem que levar tanto isto. Depois criaram-se. Mas o povo é que dizia mesmo, sim, ou era um povo instrumentalizado? Não era instrumentalizado na altura. Era mesmo a vontade genuína do povo? Era mesmo a vontade genuína do povo. Estás a ver? Também o povo que sempre foi tratado a chibatada. O português sempre tratou o povo moçambicano de palmatória e de chibatada e de pide. E não sei o quê. Era um povo também traumatizado, que pensava que a única via de fazer justiça era essa. Então, repara que eu disse ao princípio que era um povo com 94, 95% de analfabetismo e com pouco conhecimento político, particularmente na zona sul do país, estou a falar em Gaza, Inhambane e Maputo. Não tinham conhecimento político porque não passaram por uma guerra de libertação, não passaram por isso é que uma das coisas que foram introduzidas na altura foi estudo político. E quando havia reuniões, as pessoas que estavam caladas eram obrigadas a falar, a haver participação. Então muitas vezes a gente até dizia, pô, se não dá para ir fazer uma reunião, porque as pessoas repetem as mesmas coisas, um fala uma coisa, depois o outro volta a falar a mesma coisa, depois volta. Quer dizer, era a falta de conhecimento político, né? E isso provocou uma certa
como é que eu vou dizer, não é instabilidade, não é insegurança, mas uma certa, porque não sabia o certo. Entretanto, aconteciam novas coisas, como, por exemplo, umas nacionalizações. Quando o Sr. Machel sai, diz que a terra é do povo. Ninguém percebeu bem o que é aquilo da terra ser do povo. Porque o povo que estava no campo sempre considerou a sua terra a sua terra. Então, eu lembro-me que situações, tanto das nacionalizações da terra, depois, entretanto, os portugueses foram-se embora, abandonaram as cidades. A cidade de Maputo, no Lourenço Marques, ficou completamente abandonada, porque o colono, de facto, construiu a cidade de Maputo, mas construiu para si. É preciso não confundir isto. Hoje tens moçambicanos que se dizem, não, mas os colonos construíram para nós. Não construíram para nós, porque na cidade de Lourenço Marques não vivia a comunidade, a população não vivia. Todas as casas, das mais luxuosas, até Malhangalena, até Alto Tomé, 98% eram ocupadas por portugueses e alguns assimilados, que conseguiam assumir, eram assimilados, conseguiam trabalhar em locais como os caminhos de ferro, como o Alam, não sei o quê, conseguiam viver na periferia da cidade. Foi quando, em 64, quando começou-se a luta, é que praticou-se uma coisa, que os portugueses praticaram uma coisa de ação psicossocial, que somos juntos, somos iguais, etc, etc. Foi quando começaram a nascer esses bairros social, não sei o quê, toda a periferia, mesmo a própria Malhangalena começou a crescer. Eu estou a falar em Maputo como exemplo, né? Então, foi quando algumas pessoas, não posso chamar burguesas, nem burguesia, mas alguns privilegiados, começaram a viver na periferia das cidades. Portanto, as cidades foram essencialmente criadas por portugueses para portugueses viverem ali. Não foi para as comunidades viverem na cidade de Lourenço Marques. A cidade de Lourenço Marques, quando se torna a cidade de Maputo, passa a ser a cidade dos moçambicanos quando acontecem as nacionalizações. Foi quando então a periferia subiu para a cidade. E a partir daí é que a cidade deixou. Hoje o meu filho, quando ando comigo aí na rua, diz-me assim, pai, há um exercício que eu estou a tentar fazer, que tu dizes, mas eu não consigo chegar lá. Meu filho hoje tem 30 e tal anos. E eu digo, mas qual é o exercício que tu estás a fazer? Eu não consigo imaginar a cidade de Maputo só com brancos, só com portugueses. Eu não consigo imaginar, não consigo fazer esse exercício. Mas eu disse, mas é a realidade, era assim. Parece ficção. Era assim, pois, pronto, é só ver. O bairro de Famanine, vai até lá no antigo Abílio Cabral, Nhambanine, todos os bairros periféricos, Mafaladas, todo esse bairro, quem é que vivia lá? Havia os cantineiros, é verdade. Era o chinês, era o indiano, era algum outro português, o homem da padaria, que iam fazer negócio e ganhar dinheiro com aquela gente. Tudo bem. Mas que a cidade foi criada para os portugueses, é um facto. Dizer hoje que, eles criaram, como houve um político aí português que diz que não, os portugueses criaram cidades. Criaram cidades para quem? Mesmo se fosse a ir para mais longe, as próprias estradas. É só ver os caminhos de ferro. Era tudo para o Interland. Daqui para o Sano Garcia. Da Beira para o Zimbábue. Era tudo para o Interland, não era norte-sul, sul-norte. Portanto, esse desenvolvimento não interessava aos portugueses. Interessava aos portugueses o escoamento, isso sim. Portanto, é preciso fazer uma análise muito bem. E depois há uma outra questão que é muito importante levar aqui em conta. Essa coisa que diz, não, mas os moçambicanos têm receio de dizer negro. Os moçambicanos estavam aqui e tal, e viviam connosco. Não. Repara, não eram moçambicanos. Não existia moçambicano. Moçambicano passou a existir a partir de 1975, 25 de junho. Nunca antes alguém tratou outro por moçambicanos. Éramos todos portugueses, éramos todos portugueses. Com exceção de que havia os portugueses e havia os indígenas. E dentro dos indígenas, havia os indígenas assimilados. Eram todos portugueses, mas eram indígenas assimilados. Quem trouxe a moçambicanidade para Moçambique foi a Frelimo, 50 anos atrás. Portanto, é preciso muitas vezes, quando a gente faz análise do atrasado, não falar do moçambicano, vamos falar do indígena, que é o mais correto, que é o que sempre existiu.
Acho eu. Mestre, nestes 50 anos da construção de Moçambique, este exercício conheceu diferentes fases, sendo que a primeira fase começa com a governação do presidente Samora Machel, até que encontra a morte trágica em Buzim, naquela tragédia que até hoje não está suficientemente esclarecida. Como é que vê as diferentes fases da construção do país? O Moçambique, que teve na liderança o presidente Samora, e outras lideranças que seguiram. Olha, é um bocado complicado fazer-se um estudo comparativo ou uma análise comparativa, porque temos que levar em conta o espaço-tempo. Primeiro, Samora Machel foi o homem da luta de libertação. Foi o homem da moçambicanidade, como eu falei, que nos deixou, quer dizer, que fez com que deixasse de existir o indígena para haver um moçambicano. Primeiro isso. Segundo, ele entregou a terra ao povo. Ele devolveu a dignidade ao povo. Ele devolveu tudo o que o povo precisava de ter. Com coragem, com determinação. Ele se afirmou. Então, esse é o indivíduo. Agora, se houve atropelos, se houve falhas, quem faz falha? Eu acho que não houve falhas. Houve a má interpretação daquilo que ele pôs à frente. Quando ele fez a Operação Produção, ele condenou muita coisa. Eu lembro-me quando ele saía dentro de uma empresa, como a Mecanagro, dizia javalis, isso aqui são um bando de javalis, estão a sabotar a economia. Quando foi a Lame, quando foi a Maragra, quando foi a Rio Pel, era tudo contra ele. Portanto, as pessoas é que desvirtualizaram todo o pensamento de Samora Machel. Mas o pensamento de Samora Machel também acontece numa fase de Guerra Fria. Numa fase em que havia a União Soviética, havia a China de Mao Tse-tung, havia os países RDAs, não sei o que. Era uma fase. Era uma fase em que o pulsar do mundo era num sentido. E depois, quando morre Samora Machel, também acontece, quase que simultâneo, 2 ou 3 anos depois, a mudança disso, que aliás ele já tinha começado com essa mudança. Ele já queria acompanhar aquilo que iria acontecer. Foi quando ele fez aquela viagem a Roma, foi visitar o Papa. E depois fez aquela viagem para os Estados Unidos, onde foi ter com o Ronald Reagan. O presidente Reagan. Depois foi ter com Margaret Thatcher. Primeira-ministra britânica. Sim. Britânica, quer dizer, ele próprio já estava a prever na altura que isto aqui haveria de acabar em economia de mercado. Aliás, já há quem diga mesmo que mesmo o programa de reabilitação econômica que veio a ser introduzido nos anos... E já vinha com ele, exatamente. Foi iniciado pelo presidente Samora Machel. Foi iniciado pelo Samora Machel, já nessa altura. Portanto, a visão daquele homem era uma visão muito diferente dos outros presidentes que vieram. Agora, o que acontece? Entretanto, há o boom então, morre Samora Machel, depois entra o presidente Chissano. O presidente Chissano, o que fez? Criou condições para que não haja nenhuma fricção cá dentro. Eu lembro quando a gente dizia, não, mas não pode ser assim, a guerra assim, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. Disse, não, espera, calma, vamos deixar as coisas arrefecerem. Já tivemos uma guerra que durou não sei quantos anos, que dura há tantos anos, agora vamos fazer um processo de paz, etc, etc. Dentro desse processo de paz, temos que esquecer a primeira linha dura que houve. Porque a linha dura era uma linha de defesa. Porque se não houvesse aquela linha dura, nós hoje havíamos de ser um bandistão da África do Sul. Nem a África do Sul havia de acabar com o apartheid. Não havia de acabar. Nem o Zimbábue havia de ser livre. Ian Smith havia de ser fortificado pelo apartheid, porque Israel estava ali a dar toda a assistência. Inclusive também o FMI, etc., estava a dar toda a assistência. Portanto, a África do Sul então, estávamos sujeitos a sermos uma colónia sul-africana. A determinação de Moçambique visando libertar a África do Sul e a Rodízia do Sul do Zimbábue custou a fatura bastante cara.
Custou. Mas tivemos que fazê-lo, isto no contexto das Nações Unidas. Exatamente, tivemos que fazer, tivemos que Inclusive, houve promessas de que seríamos ressarcidos, por exemplo, quando foi de encerramento das fronteiras com a Rodésia do Sul, mas até hoje... Hoje nunca fomos ressarcidos, nunca. Nunca, porque... Até não consigo entender porquê, mas pronto. Porque a Europa, por exemplo, deu um grande boom, porquê? Depois da Segunda Guerra Mundial. Porque todos os países foram ressarcidos. Os Estados Unidos, não sei o que, meteram muito, mas muito dinheiro para a Europa ser o que é hoje. Por isso é que a Europa até hoje está ajoelhada perante os Estados Unidos. Nós nunca fomos ressarcidos. Nem pelos portugueses, nem por ninguém. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário, fomos hostilizados. Porque a nossa independência não foi bem vista. Houve muita hostilização internacional em Moçambique. E nós estamos convencidos na altura que nos juntando aos países socialistas, que talvez... Mas também os países socialistas estavam na falência total. Então, fomos um pouco induzidos em erro na altura. Mas fomos construindo a nossa moçambicanidade. Isso para mim foi uma das coisas mais importantes. Hoje é impossível tu andares na rua e chamares alguém de indígena ou de assimilado. Não existiu essa palavra, deixou de existir. Hoje existe um moçambicano, existe isso passou para a história. Mas Naguib, era possível o país ter evitado a Guerra dos 16 anos? Que começa praticamente logo a seguir mesmo a proclamação da independência nacional. Moçambique não chegou a viver um tempo razoável de uma paz total. Eu sei, começou em 77 a Guerra do... Olha, possível era, mas pelo contexto histórico não era possível. O contexto histórico da altura não era possível. Porque houve a euforia da independência em 75, em que toda a gente se assumiu moçambicano. Havia a guerra, foi quando se declara a guerra contra Ian Smith, quando fez aqueles massacres em Azônia, etc, por ali fora. Andou a derrubar pontes, andou a roubar montes de coisas. Está a ver? Então, neste contexto, era possível falar-se com a Renamo. Se a Renamo, naquela altura, estava coligada com a Rodésia e com a África do Sul. O que é que se tinha para se falar ali? O que é que se tinha para falar com pessoas que não festejaram a independência? A coisa estava complicada. E depois, mais ainda, a história não se faz de si, faz-se do que é. Também, tudo é possível. Se eu te falar, por exemplo, os nossos projetos de gás, os grandes projetos, amanhã vamos fazer uma análise e vamos perguntar, mas não era possível nós termos um lucro maior se tivéssemos feito isto. O problema é que a história não se faz de si, a história faz do que ela é, do que acontece. E aquela euforia que havia na altura, se o povo ou as pessoas dissessem, não, vão falar com a Renamo e acabem com isto, era conotado de reacionário. O próprio povo linchava-te na rua. Linchava-te mesmo, porque eras reacionário, eras contra-revolucionário. Naquela altura havia a palavra de eres revolucionário, contra-revolucionário ou reacionário. Estavas a reagir contra os desejos de um povo. Então, o contexto era diferente. Agora, houve coisas que poderiam ter sido melhor negociadas, é verdade. É verdade, já estamos a falar na segunda fase. Portanto, mesmo com o próprio Banco Mundial, com o próprio FMI, porque houve coisas que são, para mim, foram absolutamente inadmissíveis. Por exemplo, o encerramento da indústria em Moçambique. Encerrar a indústria em Moçambique, naquela altura. Em particular a indústria de caju. Não só essa. Eu trabalhei numa borda de Moçambique, a gente exportava pneus. Eu construía uma borda de Moçambique. Estive numa borda de 76 a 80. 4 anos ali a abolir. Porquê uma fábrica daquelas, que era considerada das mais modernas da África Austral, tinha que fechar? Quem diz uma borda, diz a vidreira. Diz a vidreira. Moçambique, a Maquinag. Maquinag, tudo, Maquinag. A Comitê Metal. Já naquela altura, fazia vagões e carruagens. Vagões, carruagens. Porquê fechar aquilo? Isso, a história é que irá julgar. Mas não houve, para mim, repara, não houve necessidade, não sei que me justifiquem hoje. Mas tendo em conta o contexto dessa época, Moçambique tinha como resistir a imposições do Banco Mundial e do FMI.
Tinha. De que forma? Porque Dizendo que Moçambique não. passava por uma espécie de asfixia econômica. Dizendo Não que não. tinha como respirar. Nessa altura deixou-se... Então, dizendo não, nós não Sabes, injetamos os sabes, nossos recursos. Foi essa fase que deixaram-se fazer comícios. Foi nesta fase que o governo do dia deixou de se comunicar com o povo. Deixou de se comunicar com o povo. Substituindo, depois da primeira legislatura da Assembleia da República, antes havia as Assembleias Populares. Depois começou a haver, houve a liberdade de haver partidos políticos. Então, foi nessa altura que o próprio governo, o Estado, a presidência, passou isso para a Assembleia da República e deixou de se comunicar. Nunca mais houve um comício ali na Praça da Independência com 50 mil pessoas, em que o presidente vai lá e fala. Então, cada vez o país o governo começou-se a fechar dentro dele e dentro de um único partido. Começou-se a fechar. As coisas passaram a ser determinadas a nível partidário. Quer dizer, temos uma base grande, mas depois tens um funil, e foi naquele nicho do funil, se calhar de 200 pessoas, que passou-se a determinar o que é que se deveria fazer. Então, para mim, quando a gente diz que, olha, vamos falar com as comunidades, vamos falar com as pessoas, vamos nos comunicar, é para evitar que haja esse descalabro que houve. Foi um descalabro total. Da mesma forma como tu dizes, mas podiam ter falado com a Renamo. Está bem. Também podes falar com o Estado Islâmico, em Cabo Delgado ou não. É a mesma coisa. Onde é que está o Estado Islâmico? Quem é que representa? Quais são as suas reivindicações para nós falarmos e pararmos com aquilo? E estamos há quantos anos? Vai fazer 8 anos este ano. Numa guerra fratricida sem necessidade nenhuma. Que até provoca especulações, mais especulações, não, porque os poderosos têm lá as suas minas, não, porque rouba-se isso, não, porque rouba-se madeira. Tudo isso provoca-se uma grande especulação, porque não se fala com as pessoas. Então, a mesma pergunta que me fizeste há bocado sobre 1977, porquê que não fala com a Renamo? Então, eu retorno a mesma pergunta. Porquê que não falam com o Estado Islâmico para acabarmos com a guerra em Cabo Delgado? É exatamente. E daqui, se calhar há 10 anos, vamos dizer, se tivéssemos falado. Por isso que eu estou a dizer, a história não se faz de si. Mestre Naguib, citou aqui as nacionalizações como um dos grandes marcos neste período que estamos aqui a analisar. Todavia, enquanto se faziam as nacionalizações, as evidências hoje mostram que terá havido algum excesso, porque até se nacionalizaram casas de madeira e zinco que pertenciam a moçambicanos de facto. Na sua visão, o que é que trouxeram as nacionalizações, para além do facto de terem permitido que os moçambicanos passassem a viver com alguma dignidade? Olha, falaste tudo, porque o mais importante foi os moçambicanos ter passado a ter dignidade, primeiro que tudo. Agora, o que é que acontece? Acontece que a dignidade tem o seu preço. A dignidade tem o seu preço. Por exemplo, nacionalizou-se a saúde. A partir daí a saúde entrou em descalabro. Nacionalizou-se a educação. A partir daí a educação colapsou. E era suposto ser ao contrário. Era suposto que todo mundo ter direito à saúde. Era suposto que todo mundo tivesse direito a ensino de qualidade. Esse foi o maior sonho do presidente Samora Machel, saúde para os moçambicanos, saúde educação para os moçambicanos. Então, às vezes fazem-se coisas que não se prevêem o que é que vai acontecer. Mesmo o assunto das nacionalizações, a poeira era muito grande na altura. Na altura a poeira era enorme. Então as pessoas eram ríspidas. Nacionalizou, pronto, acabou, você não tem direito. Você é moçambicano, tinha direito a 2, 3 casas, é um assimilado, fica com uma, os outros não. Cometeram-se excessos também. Ninguém defende que não houve excessos. Houve excessos, houve arbitrariedades,
Houve montes de coisas, gente que foi presa, sem razão aparente nenhuma. Não havia um julgamento que o réu se defendesse com um advogado, não havia. Às vezes uma pessoa estava inocente. Às vezes só por intriga. Intriga do vizinho ou intriga do colega do serviço, você era expulso. Ajuste de contas. Às vezes não era ajuste de contas, era alguém que não simpatizava contigo. Se calhar era um medíocre que não conseguia dar um passo. Mas tu que estavas à frente, eras inteligente, fazias coisas. Ele não gostava de ti. Ele ia por trás, lá junto de coisa da célula, não sei o quê, falava mal de ti, falava mal de ti. Quando tu desses conta, toda a gente que te rodeava não gostava de ti. E tu eras empurrado para coisa. Houve injustiças, que muitas delas duram até hoje. Duram até hoje. Quer dizer, um indivíduo pode fazer tudo do melhor. Mas se há alguém que escreve para redes sociais a falar mal de ti, não sei o quê, e aquilo passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro, a 10ª pessoa já te julgou. Fiquei a saber, enquanto preparava esta nossa conversa, fiquei a saber que há um cidadão que era funcionário do Hospital Central de Maputo, na altura da Operação Produção, era técnico de laboratório, terá se ausentado de casa e não se fazia acompanhar do documento de identificação. Bastou, portanto, este esquecimento do documento, foi encontrado na rua, não se encontrou o meio termo, foi para sempre para a Niassa e acabou perdendo a vida por lá. Em nome da Operação Produção. É um exemplo bastante diminuto. Olha, eu, para mim, sinceramente, acho que nem o Estado, nem ninguém, nem o partido, nem ninguém pode falar da Operação Produção. Porque houve muita injustiça. Muita injustiça. Eu conheci uma jovem, uma família, né? Que tinha 2 ou 3 jovens, que eu até muitas vezes ia lá. As jovens, meninas com 14, 15 anos, virgem ainda. E foram encontradas na rua porque iam de calções ou qualquer coisa assim do gênero, foram consideradas prostitutas e mandadas para o Niassa. Aquela família fartou-se chorou baba e ranha à procura das meninas, não encontrava, estava lá no Niassa. E apareceram muitos anos depois, já completamente descoitadas. Houve muitas injustiças. Quem fala da Operação Produção também fala de fuzilamentos populares, em público. Exatamente, em público. Houve aquele primeiro na Zambésia, em Climane. Eu acho que são coisas. Por isso é que eu estou a dizer, quando se faz a revolução, eu lembro muito bem a palavra eu uma vez fui lamentar com um dirigente na altura, não é? Ele disse, olha lá, está-se a acontecer muitas injustiças. Fulano de tal foi preso, fulano de tal foi morto. Eu respondemos, sabes, daqui, a revolução alimenta-se de seus melhores filhos. Quem foi esse dirigente? Deixa lá, já morreu. Já morreu. E houve outro também que me disse, sabes, daqui, a revolução, isso foi a minha mãe, uma revolução, parece, eu estava lá em Tete, a ver aquela nossa serra que é ali em Tete, diz que a revolução parece uma serra bonita, até as crianças desenham, mas quando tu estás lá dentro da serra, com buracos, pedras, aí a revolução é assim. Vista de longe é muito bonita, com muita teoria, muita coisa, mas dentro dela há muitas pedras, há muitos. E nós temos uma grande vantagem em relação a muitos outros países. Nós vivemos a construção do Estado. Prós, contras, dores, mágoas, amarguras, também alegrias, muitas. Eu fiquei muito feliz quando houve a nacionalização da terra. Fiquei muito feliz quando houve a nacionalização do ensino, da habitação. Pela primeira vez tive a minha casa, graças às nacionalizações. Nunca sonhava eu. Eu, com 20 anos, ter uma casa. Nunca sonhei, nem me passar pela cabeça. Talvez lá, na periferia, mas muito longe, uma palhotinha. Até dizíamos na altura, espera aí, há de chegar a nossa vez. Quando a palhota estiver na moda, nós vamos ter casas. Então, Moçambique vive hoje um déficit bastante significativo e bem visível de valores. Os valores que hoje marcam a sociedade moçambicana não têm nada a ver com os valores que marcaram esta sociedade logo a seguir à proclamação da independência nacional. Onde é que nos perdemos? Boa pergunta, muito boa pergunta esta. Para mim, houve uma mutação gigante
portanto, da Segunda República para a Terceira República. Foi quando nós começamos a perder todos os valores culturais e começamos a copiar os valores culturais dos outros. Eu lembro-me do final do presidente Chissano para o presidente Guebuza. Quando entra o presidente Guebuza, já a economia do mercado já estava pronta para ser implementada. E foi quando foi implementada. Quando foi implementada a economia do mercado, o que é que nós sentimos? Pelo menos na área da arte. A arte deixou de ter valor nenhum. Deixou de ter absolutamente valor como elemento cultural. A música também. Então, o que é que acontece? Acontece, por exemplo, a boa música era aquela música que vinha dos Estados Unidos, da América. R&B, pop, não sei o quê, com aqueles videoclipes de meninas seminuas, com champanhes no barco, com não sei o quê. Aquilo começou a distanciar e a juventude que vinha com 14, 15, 16 anos assimilou aquilo como uma verdadeira cultura. Por outro lado, os artistas plásticos, escultores, artistas visuais, que faziam coisas com apoio de algumas grandes empresas. Tinha começado aí a telefonia celular, a MCL, algumas grandes empresas, TDM, que fazia bienais de cultura, não sei o quê. Todas essas grandes empresas faziam isso, primeiro para o prestígio, segundo para a publicidade. Era orgulho de aparecer no catálogo da Guibo, empresa X, EDM. Era um orgulho para a EDM que estivesse a promover a coisa. Quando entramos na economia do mercado, todos esses valores desaparecem. Por quê? Porque surge um novo elemento, que são as empresas de publicidade. Então foi quando aparecem outdoors na rua, nos prédios, então não era necessário apoiar a cultura, porque um outdoor por dia era visto por milhares de pessoas. Agora, uma exposição de arte era vista, se calhar, ao fim de 15 dias por mesmo milhar de pessoas. Então não compensava investir na cultura. Compensava investir na publicidade. Aí a publicidade, pipocaram empresas de publicidade, algumas até muito honestas, outras menos honestas, mas pipocaram empresas de publicidade na cidade, a ponto de grandes empresas entregarem a sua imagem à empresa de publicidade, de forma que, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu ia ter com aquela empresa. E aquela empresa diz, não, vai ter agência de publicidade tal, que se ela aceitar, tudo bem, se não aceitar, nada feito. Quer dizer, foi literalmente a cultura marginalizada. Entretanto, houve outros fatores. Nós tínhamos, por exemplo, uma companheira bandeira, que é a Companhia Nacional de Canto e Dança, que tinha um certo suporte do Estado. Desaparece. Deixa de ter. Então, houve uma série de coisas que aconteceram na área da cultura que fizeram com que a cultura quase tornasse um elemento moribundo. Inclusive, durante a época de Samora Machel e uma parte do tempo de Chissano, nós íamos fazer coisas lá fora, concertos, exposições, não sei o quê. Promovia-se muito a cultura lá fora. Deixou de acontecer. Paralelamente a isso, também, estamos falando da cultura, estamos a falar da época de Luís Bernardo Ana, depois de Catupa. E a partir daí, quando o Ministério deixa de ser Ministério da Cultura, passa a ser Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, passa na época do Hélio ali. Então o Ministério da Educação é um ministério monstro para se fazer acompanhar com cultura. Então a cultura morre. Voltamos a repetir a mesma história agora. Porque a cultura já vai morrer. Por uma única razão. Como é que pode estar num dos ministérios mais importantes deste país, o ministério mais importante, Educação? Qual é o espaço que a Ministra da Educação vai ter para dar atenção à cultura? Não vai. Sem chance. Não foi a primeira vez que a gente experimentou isso. Chumbou-se a primeira vez no tempo em que o Ministro da Educação era Aires ali, meu grande amigo. Ele dizia, não tenho espaço. Mas, está aqui, estou assim. E depois, depois disso, vieram os 2 ou 3 ministros que, de facto, não sei de que papel ainda caíram, mas ficaram ali no Ministério da Cultura.
que nunca fizeram nada, nem têm ideias, nem têm criatividade, não têm absolutamente nada. Tivemos 3 ministros seguidos que condenaram o Ministério da Cultura à morte. Quer dizer, a cultura, na sua ótica, mestre, passou a ser enteada do Estado moçambicano. Sim, na minha ótica, literalmente. Literalmente. Hoje, falar de cultura é puro elitismo. Quem está no poder, quem está nas grandes empresas, quem está na governação, se fala na cultura, é por elitismo, não por pensar em cultura. Mas por que este pensamento, se a cultura foi uma das armas extremamente importantes quer para o processo da luta armada, quer para o processo da luta por outras vias, incluindo para a edificação do novo Estado? Por que passa a ser subestimada hoje? Já não é necessário. Já não é necessário. Houve um momento em que foi necessário. Na época dos chiconhocas, disto, daquilo, murais de rua, não sei o quê. Era necessário. Na época em que a cultura representava Moçambique. Era necessário. Hoje não é necessário. Tanto é que hoje a cultura não se faz-se representar sozinha. Um artista que vai expor ali, um artista que vai cantar ali, um artista faz-se representar sozinha de uma forma. Depois também tem os artistas boladores, não é? Que estão bem com o sistema, com o status quo, estão bem com os empresários. Então são esses artistas que, se tu fores a fazer fores a medir, é a mediocridade das boladas que sobressaem. Estás a perceber? Eu conheço artistas, hoje, até pintores, que estão muito bem muito amigos da esposa do PCA, muito amigo do não sei quê, estão ali com os ares e tal, muito amigo sei lá, de quem decide. E esses indivíduos é que se sobressaem. E se tu fores a fazer uma análise, são extremamente medíocres como artistas. Grande mestre, tal como os valores se perderam na sociedade moçambicana, com o tempo, também deixamos de ser menos solidários. Moçambique, quando proclama a independência nacional, tinha valores bastante altos do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da empatia. Solidariedade para com o próximo e não só. Mas hoje isso já não se vê. Por que, na sua opinião? Não só não se vê, mas como é combatido. A solidariedade. Sim, é combatida. Yeah. Empatia, solidariedade. Eu lembro-me, já aconteceu comigo pessoalmente. Quando eu fiz aquele mural de rua ali, 1 quilômetro de mural no Clube Na 10 de novembro. Na 10 de novembro. Foi de solidariedade, eu não cobrei nada. Solidariedade para os jovens que queriam pintar. Eu lembrei-me, eu comecei nos murais de rua, então vou levar os jovens também. Estive ali a trabalhar com eles. As empresas pagaram refeições, aquelas coisas todas. E os jovens estavam ali a fazer um estágio, a fazer aquilo. Recebi um aperto de mão, tchau, tchau, pronto, acabou. Quando cai a Praça do OMM, ali na Praça do OMM, quando aquela arquitetura de forjagem cai, aquilo ficou abandonado durante uns anos. Até que houve alguém que chegou ao pé da OMM que me disse, o que é que tu podes fazer por aquela praça? Eu, na altura, ia fazer uma escultura, fiz uma estátua que iria para o Songo. Bom, aquilo é preciso materiais, né? E sobraram materiais. Vou oferecer ao OMM. E fiz a estátua da OMM. Fiz a estátua, tal. Tive as mãos, entreguei aquilo ao OMM. Entretanto, o que acontece nas redes sociais? Vem uma grande polêmica. Por que não se abre aquilo? Por que não se inaugura? Não, é um problema de dinheiros. O Naguib é um bolador. O Naguib, não, eu não bolei nada. Eu ofereci. Se alguém tem dúvida, vai ao MM e pergunta. Eu ofereci aquela estátua. Eu ofereci e foi embora. Eu próprio, quando vi isso, fui ter com a senhora, a secretária, e disse, abra lá aquilo. Disse, temos um problema daqui. Não sei como vamos resolver. Disse, qual é o problema? É que aquilo foi inaugurado pelo presidente Chissano. A praça foi inaugurada pelo presidente Chissano. Depois caiu. Agora, para aquilo ser inaugurado, não pode ser inaugurado pela secretária do OMM, porque está abaixo do presidente Chissano. Não pode reinaugurar, requalificar em cima de um presidente. Disse, então como é que é? Mas tem o presidente Nilson, por que ele não vai fazer? Não, porque aquela praça é do Partido Frelimo, é da OMM. E o presidente da República
não pode inaugurar uma praça pública que é de um partido. Então estamos nesse dilema. Sabe? E agora como vamos resolver? Mas por acaso veio aqui estava embrulhado, né? Houve uma ventania tremenda, 2 ou 3 dias depois, pá, e os plásticos voaram. Então eu mandei uma mensagem, olha, senhora, não se preocupe porque o vento inaugurou. E ficou assim? Sim, de não mexer mais nisso, o vento já inaugurou. Deixa estar, deixa as pessoas usarem. E foi assim. Portanto, não é uma coisa que era necessário dinheiro, ou era necessário pagamentos. Não. Houve esse imbróglio. Foi inaugurado o presidente Chissano. Como é que a secretária vai inaugurar? Não pode inaugurar em cima do presidente Chissano. Mas também só pode ser o presidente da República, mesmo nível de Chissano. Mas também o presidente da República não pode inaugurar uma praça do partido. Então, quer dizer, o problema era esse, tão simples como isso. Mas, por exemplo, só o facto de eu ter isso criou... Não, Naguib ganhou uma fortuna, ali tem dinheiros, esses dinheiros, quer dizer, toda a gente hoje não consegue ter solidariedade, sabes? De dizer, olha, eu vou fazer isso. Se fizerem, façam. Se não fizerem, não façam. Não é meu problema. Mas eu solidarizo-me com esta causa. Não. As pessoas não pensam assim. Dás um projeto de solidariedade, como eu dei agora ao município. Um projeto de solidariedade. Está-se a falar de dinheiro, porque ali há boladas, ali ganha-se dinheiro, ali o Naguib vai ganhar. O dinheiro fez mal a nós, os moçambicanos, mas o Naguib, o nosso fundo de tempo começa já a complicar. 50 anos depois que foi proclamada a independência do país, quais são as grandes ameaças que identifica para o futuro do país? Olha, eu identifico menos ameaças, mais sucessos. Porque eu acredito nesses jovens que estão a vir aí. Eu acredito na nova juventude. Não a juventude de Facebook, não a juventude dos WhatsApps, mas tem uma juventude que está a vir aí, sabes? Muito coerente, muito analista. Sabes? São pessoas, grande parte deles, com um nível académico muito bom. Estás a ver? E que não se querem conotar com partidos políticos. Não se querem conotar. Eu acredito nessa juventude. E eu tenho a impressão que o futuro está nas mãos dessa juventude. Portanto, eu vejo mais Moçambique na área de sucesso do que na área de fracasso. Porque já tivemos muitos fracassos. Já tivemos a guerra de 16 anos. Já tivemos aquelas interrupções quase que constantes de eleição a eleição, em que se queimavam pontes, queimavam-se isto, queimavam-se aquilo. Já tivemos intempéries, as cheias 2000, as cheias não sei o quê. As calamidades vieram para ficar. Pagamos o preço da nossa localização geográfica. Todos os erros comerciais que Moçambique já teve. Moçambique teve muitos erros comerciais. Não soube, por exemplo, negociar a madeira. Não havia necessidade das crianças não terem carteiras. É para cada X metros cúbicos constrói X carteiras. Os chineses faziam isso. Com muita... Não sabemos negociar a nossa madeira. Exportamos de uma forma brutal. É para não sabemos negociar os nossos próprios recursos, que estão quase em saque. Há de chegar um dia, temos a guerra de Cabo Delgado, com não sei 5 mil deslocados, 800 mil deslocados, quase 1 milhão, quer dizer, tudo isto, para mim, encheu até um ponto em que a partir daqui por diante, esta nova juventude, esta nova camada de gente que vem, não vai deixar acontecer. Nós vamos viver uma outra fase. Para mim, os 50 anos, para mim é um marco de desgraça. Mais de 50 anos não vai acontecer. Não vai acontecer. O que é que teria alguma sugestão de solução mesmo para que nos próximos 50 anos Moçambique possa celebrar o feito já num contexto em que a justiça social, a inclusão são uma realidade? Não, vão ser uma realidade. O que eu acabei de falar agora é por outras palavras. Porque depois de 50 anos vai ser realidade. Depois de 50 anos, tudo o que nós fizemos, estávamos a inventar um país.
com tropeços, com quedas, com reviravoltas, com guerras. Nós estávamos num processo de construção do país. Agora vamos entrar numa nova área, numa nova fase. O processo de consolidação desse mesmo país. A minha geração foi sacrificada para isso. Para a próxima geração não se voltar a sacrificar. Muito obrigado, grande mestre Naguib, pela disponibilidade para nos ajudar a pensar no passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Hoje fizemos esta reflexão com o testemunho do Sr. Elias Abdullah Naguib, o grande mestre. Para si, estimado telespectador, fica aqui renovado o nosso muito obrigado pela preferência. Fique bem.